dos sindicatos da função pública, e esta audição tem também igualmente por objeto a proposta de lei 171/12 sobre o regime de convergência do sistema de segurança social de proteção social da função pública com o regime de segurança social. Eu daria a palavra à senhora Ana Avoila para uma intervenção inicial e depois abriríamos o debate com os grupos parlamentares. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Nós enviamos em devido tempo o nosso parecer quando a discussão pública. De qualquer das formas, eu vou introduzir aqui algumas das questões que mais nos preocupam e de seguida passo ao Dr. Eugênio Rosa, que nos acompanhou na discussão mais especializada sobre este diploma, tendo em atenção o trabalho que tem desenvolvido nesta área. A primeira questão que queríamos levantar prende-se com a postura que o Governo teve ao enviar para a Assembleia da República uma proposta de lei antes de estar concluída a negociação. E lembro aqui que a negociação suplementar faz parte da lei da negociação e que já não é a primeira vez e o Governo enviou para a Assembleia da República 3 dias antes de estar concluída a negociação um diploma que não poderia ter entrado aqui sem efetivamente o processo estar concluído. Daí que nós entendamos que, não cumprida a lei da negociação, qualquer aprovação para a Assembleia da República está ferida de inconstitucionalidade. Depois, há uma questão que temos vindo a colocar sempre desde que o Governo fala em convergência de pensões. Primeiro, desmontar esta questão da convergência. E desmontar porque não é verdade, é um embuste completo nós compararmos regimes dizendo que a administração pública tem uma situação privilegiada quando não se vai fazer comparações como devem ser feitas, porque se não se comparar aquilo que é comparável, naturalmente que em termos de opinião pública e em termos de demonstração de dados, a partida está tudo falseado. E lembramos só que há alguns setores de atividade, e não se esquece bem isso em causa, têm pensões muito superiores às pensões da administração pública. E estou-me a referir a setores importantíssimos, da áreas de transporte, da áreas dos transportes da aviação civil, mesmo outros tipos de transportes, do metro, da banca, dos seguros, dos CTTs, dos correios, um conjunto de pensões em que se pode fazer aqui alguma paridade em termos de setor e não ir buscar 2 ou 3 setores para demonstrar publicamente aquilo que é totalmente falso. A outra questão prende-se com a exposição de motivos e o articulado, que o Governo discutiu sempre com uma exposição de motivos e um articulado que não teve nada a ver com aquilo que foi enviado para a Assembleia da República. E naturalmente nós percebemos porquê. Percebemos que o Governo está a pressionar e com aquela argumentação vai mais uma vez tentar pressionar o Tribunal Constitucional. Agora, a questão que se coloca é uma questão histórica e uma questão para o futuro. Uma questão do que é verdade e daquilo que será verdade também para o futuro. E o que é verdade é que, relativamente à convergência, não faz nenhum sentido qualquer governo que hoje esteja a governar negar todo o passado depois do 25 de Abril. E o passado são as condições e os direitos que as pessoas tinham e que agora não pode vir qualquer governo a dizer aqueles que passaram para trás fizeram mal e não avaliaram os riscos que corriam e foram atribuindo pensões como se isto fosse a Babilónia e ninguém se entendesse e não houvesse regras e os trabalhadores não tivessem construído direitos e os governos não tivessem aprovado legislação. Nós estamos, por muitas crises que existem, às vezes perde-se tudo e perde-se a democracia quando não se respeitam os princípios básicos que existem em termos de cultura democrática, em termos da justiça e do direito. E nós pensamos que estamos perante um caso desses. Depois, finalmente, para passar à especialidade, que nós fizemos grandes discussões com o Governo, estes roubos, porque são roubos autênticos nas pensões, são verdadeiramente imorais. E são verdadeiramente imorais, não só por aquilo que eu disse, porque vão roubar às pessoas que durante a vida inteira descontaram por aquilo que tinham que descontar legalmente para construir uma carreira contributiva e que não vale a pena dizer que o argumento virá, mas isto é um regime solidário. A gente bem sabe, ainda bem, que é.
de geração em geração, mas não é isso em causa. É que as pessoas, na altura própria, fazem a sua carreira contributiva, assinam um contrato ou tomam posse, que era o caso da função pública, no ato de nomeação, com um conjunto de direitos que são colocados à frente e que foram altamente violados e que são retirados. E, portanto, é imoral por tudo isso. E, finalmente, a questão da pensão de sobrevivência, que tem serviço daí para um show político, em como se a pensão de sobrevivência fosse a única que vai ser cortada. Não. Vão ser cortadas todas as pensões. E vai a de sobrevivência e a pensão de sobrevivência da administração pública não basta já ser calculada de outra forma, vai ter um duplo corte na maior parte dos casos. E vai ter um duplo corte porque, e mesmo que digam que agora é a partir dos 700, quem rouba. Quem rouba em 600, rouba em 700, rouba em 800. E não é isso que está em causa, é o duplo corte que vai ser feito, desmentido completamente. Paulo Portas vê para aí apregoar a questão da condição de recurso a partir de 2000. E, portanto, chamamos a atenção para isso e eu passava a palavra ao Dr. Eugênio Rosa. Sim, é mais para fazer comentários, porque as questões estão todas colocadas. Eu creio que hoje, a quem tem estado atento e quem tem acompanhado o que está em cima da mesa em termos de propostas, e eu não estou a falar no meio político, mas estou a falar dos portugueses e da população portuguesa, sabe o que é que está em causa. E quem vai avaliar se a frente mente ou não mente quando fala em roubos são os aposentados quando, a partir do dia 8 de janeiro, começarem a receber as suas pensões ao dia 20, quando vir a menos 10% ou 11%, os trabalhadores, quando chegar o mês de janeiro e tiverem menos 10% ou 11% daquilo que vai ser cortado, e, portanto, depois cada um vai-lhe chamar o nome que quiser, até lhe podem chamar um assobio, não sei o que é que o senhor deputado lhe chamará, mas certamente que milhares de pessoas que votaram no PSD, quando votaram, não foi para o ano que vem terem menos 10% ou 11% na pensão ou nos vencimentos. Mas estamos a discutir em concreto as pensões. Depois outra questão, que é uma questão que se coloca e que é um argumento que vem para cima da mesa, é um pouco popularucho, que é a questão de dizer que o Orçamento de Estado é que paga tudo. Até paga os vencimentos dos senhores deputados, que muitos estão aqui só para fazer leis para prejudicar o país. Se a gente entra por aí, por este simplismo, então vamos aí, não é? Porque isso é das questões que se colocam à sociedade portuguesa, é porque é que o Orçamento de Estado está a pagar a políticos para fazerem aquilo que está a ser feito neste país. Portanto, é melhor nem entrarmos por aí, e nem entrarmos por aí porque os funcionários públicos, que neste momento são 750 mil, ou um bocadinho mais que isso, são com certeza dos trabalhadores que não conseguem nunca fugir aos impostos. Não têm nada por baixo da mesa, a empresa não pode pôr um bocadinho no envelope, portanto sempre descontaram na íntegra tudo aquilo que é de imposto e descontam hoje, não é 11%, descontam mais 2,5% além dos 11%. E descontaram a vida inteira. E são trabalhadores, e o senhor deputado disse bem, na primeira e na segunda, são exatamente como todos somos e devemos ser, mas agora não se escamoteiem que os impostos de milhares de funcionários públicos fazem parte da constituição dos orçamentos de Estado, exatamente como dos outros portugueses. E já agora, para terminar, dizer uma coisa que é esta, em relação às convergências e quem paga mais e quem paga menos. Há uma questão fundamental em termos de gastos com as Forças Armadas e com setores ou subsetores que são do âmbito do Estado e que já agora era só o que faltava que o Estado não os pagasse. Às Forças Armadas, aos tribunais, um conjunto de... e que entra tudo no mesmo bolo como se isto fosse assim. E, portanto, nós o que vimos aqui dizer é que há que haver sensibilidade para fazer propostas aos partidos que as vão fazer, no sentido de repor aquilo que vai ser tirado e recordar que a forma de cálculo já estava equiparada desde janeiro. Porque o Governo, até isso, acabou com a transição que tinha sido acordada com os sindicatos para ser só a partir de 2015. Toda a gente sabe, aqui nesta sala, que desde janeiro, que houve uma alteração profunda que veio pôr em causa essa transição. Portanto, o que está aqui em causa é aquilo que já foi dito, é a retroatividade das pensões, da Caixa Geral de Aposentações, numas de uma maneira e outras de outras, e para o futuro levar um grande corte que está nas pensões, e disse.